E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9 de junho e às vezes no consultório alguns pais me perguntam, né? E seus filhos ficam doentes? E ficam sim, viu? Às vezes eles falam assim, mas para você é fácil, você é pediatra, né? E até como uma certa forma de desabafo, não é fácil não. Quando o filhinho da gente tá doente é a mesma coisa, o sentimento é diferente entre o profissional e pai. E o Luquinhas, volta e meia, ele faz uns episódios de broncoespasmo, de chiado. Ele é asmático, é um asmático a princípio leve. No último ano, por exemplo, ele fez 2 episódios só de chiado. Quando eu cheguei, minha esposa já tinha mandado mensagem dizendo que ele já estava ficando cansadinho. Já tinha uns 3 dias que ele estava gripado, com um pouquinho de coriza. E nessa madrugada ele evoluiu com bastante cansaço. Foi ficando ofegante, e aí quando eu cheguei de manhã, nossa, tá super cansado. E é assim que funciona o asmático, né? Essa que é a doença asma. Ela é crônica. Então, a pessoa que é portadora de asma vai ser sempre um asmático. É uma doença que a gente tem que aprender a tratar, conviver, se livrar daquilo que no ambiente traz crises, ácaros, poeira, pó, mofo. E as infecções virais acabam sendo a principal causa, o principal fator desencadeante de uma crise de broncoespasmo. E eu queria falar um pouquinho sobre quais os fatores, quais os sinais de gravidade no quadro de broncoespasmo. Agora ele está dormindo, eu estou filmando ele depois de algumas medicações que a gente administrou. Ele ainda está cansadinho, mas a gente percebe que já tem uma mudança no padrão. Então a respiração, que antes era muito mais rápida, começa a reduzir. A frequência respiratória é um dos fatores mais importantes. Então, quando a gente começou a medicar, a gente já estava contando 60, 65 respirações em 1 minuto. E agora eu acabei de contar, está 35, quer dizer, reduziu a quase a metade. Isso mostra uma resposta ao medicamento. Então, não necessariamente eu preciso correndo para o hospital. Eu posso medicá-lo, observar e atentar aos sinais de gravidade. Os sinais de gravidade numa criança que está com broncoespasmo, basicamente o esforço respiratório. Então a criança começa a fazer muita força para respirar, ela começa a usar a musculatura do diafragma, da parte inferior. Então você começa a perceber que o abdômen está entrando muito para dentro das costelas, ele faz força para respirar. Depois o próximo estágio acaba sendo o uso da musculatura acessória, intercostal, entre as costelinhas tem uma musculatura. Depois vem a tiragem da fúrcula, então aqui embaixo, aqui no pescoço, começa a afundar. E um dos últimos sinais, que é um sinal tardio, é o batimento de asa de nariz, de aleta nasal. Então ele começa a abrir o narizinho. O broncoespasmo é, na verdade, uma constrição da musculatura dos bronquíolos. Você imagina uma árvore, então vem lá o tronco, que seria a traqueia, né? Vai descendo, os galhinhos vão se dividindo. Os bronquíolos, que são a última porçãozinha, os galhinhos mais finos do pulmão, é ali que é o problema. Então a musculatura se fecha e aí o ar tem dificuldade tanto para entrar, mas principalmente para sair. O ar fica represado, fica preso dentro do pulmão. E a criança não consegue respirar direito. E à medida que a criança evolui no desconforto respiratório, então o primeiro sinal de alerta é o desconforto respiratório. Um segundo sinal de alerta seria, por exemplo, a criança que fica muito sonolenta, muito abatida, hipoativa. Significa que o oxigênio já está começando a fazer falta no cérebro. Das medicações que a gente usa, a principal delas acaba sendo o broncodilatador, o fenoterol, por exemplo, que é um de ação rápida. Então ele serve para tentar relaxar a musculatura desses bronquíolos, fazendo com que abra mais, com que o diâmetro da passagem do ar ele abra. Outro pilar do tratamento do broncoespasmo é o corticoide. O corticoide é um hormônio que a gente produz no nosso organismo, numa quantidade muito baixa, e que em quantidades maiores, quando a gente administra como forma de medicação, ele ajuda a desinflamar a parte pulmonar, porque também o broncoespasmo é um processo inflamatório. O que fica de sugestão na prevenção, em casa, o que se pode fazer é diminuir tudo que acumule poeira. Então, os tapetes pesados, né, com pelinhos e tal, tem que ter cuidado, eles acumulam muito ácaro, muito pó.
De preferência um piso que seja muito fácil de limpar. Os produtos de limpeza têm que ser suaves, né? Neutros, sem muito cheiro, cor. Os produtos para lavar as roupas também, de preferência os mais neutros possíveis. Bichinho de pelúcia, cortinas, coisas que acumulam ácaro. Também o ideal é evitar que se tenha em excesso dentro de casa. E quando tiver, sempre higienizar, colocar no sol, fazer uma limpeza periódica do colchão. Aspirador de pó ajuda bastante, ele tira muita poeira, tira também os ácaros no sofá. Aquelas higienizações de sofá, tudo isso ajuda. Periodicamente é interessante fazer para a gente também prevenir. E é isso, pessoal. Esse é o meu recado de hoje. Mandem sempre suas dúvidas, suas sugestões. Se inscreva no canal, continue acompanhando os nossos vídeos e um grande abraço.